Olá, aluno, tudo bem? Eu sou a professora Shelley e nós vamos para mais uma aula de Código de Ética, desta vez sobre princípios profissionais, os nossos valores, aquilo que é o nosso guia, sabe? Que é a nossa base, são os nossos pilares de sustentação de todo o edifício do Código de Ética. Os princípios é aquilo que guia a nossa ação, guia o nosso dia a dia, guia as nossas posturas, os nossos documentos técnicos, os nossos atendimentos, as nossas análises. Então, está em cada fala, em cada parágrafo, em cada instrumento técnico que você escolhe, como você dá o direcionamento. Esses são os princípios. No Código de Ética, nós temos 11 princípios previstos, tá? Sendo a liberdade o valor ético central e a democracia o valor ético político central. Mas, pense assim, a liberdade é o valor ético central, a liberdade está no centro de tudo, porque não tem como ter democracia sem liberdade. Então, se você puder escolher o princípio maior, o mais importante, o mais estratégico, é liberdade. Então, temos 11, sendo aqui o primeiro, liberdade. Outro princípio previsto no nosso Código de Ética são os direitos humanos. Direitos humanos aqui entendido como todos os direitos, direitos sociais, direitos econômicos, direitos de consumo, direitos de moradia, todos os direitos sociais, civis, políticos. Direito humano engloba todo e qualquer direito. Além dos direitos humanos, também é um princípio do nosso Código de Ética a equidade e a justiça social. Atenção, equidade é totalmente diferente de igualdade, tá? E no nosso Código de Ética não temos como princípio a igualdade, temos como princípio a equidade. Por que eu estou reforçando isso para você? Porque algumas bancas de concurso costumam trazer igualdade como um princípio. Por que igualdade não seria um princípio? Neste caso, só não está no escopo desses 11 princípios, mas porque nós optamos por destacar a equidade, tá? Então já fica aí ligado nesse ponto, porque igualdade não está no Código de Ética, mas está na Lei Orgânica da Assistência Social. E algumas bancas costumam aí brincar um pouco com isso, que igualdade está lá na assistência social, mas aqui para o assistente social no nosso Código de Ética é equidade. Temos também democracia, como eu falei para você, que é o valor ético político central, é o regime em que a participação, a socialização da riqueza está sendo colocado. Um outro princípio é a consolidação da cidadania. Cidadania aqui como algo que exerce os seus direitos, tem deveres, cidadania nessa perspectiva, tá? Outro princípio previsto no nosso Código de Ética é a articulação com outras categorias e movimentos e compromissos com uma nova ordem
ordem societária. Então, aqui a gente tem até 2 princípios. Um princípio é a articulação da assistência social com outros movimentos sociais que partilhem dos princípios do código, né? A gente não vai se juntar com tudo e qualquer coisa, mas nós temos aí como princípio a articulação, tá? Essa partilha aí com outros sujeitos históricos de outras profissões, de outras pautas, e o compromisso com uma nova ordem societária. Eu vou aprofundar que ordem societária é essa a seguir, mas existe esse compromisso, esse atrelamento a um novo projeto societário. Outro princípio é a eliminação do preconceito. Então, o serviço social defende uma sociedade sem preconceito e, portanto, defende a diversidade. Outro princípio previsto no nosso Código de Ética é a qualidade dos serviços prestados e o aprimoramento intelectual. Então, é um princípio que nós temos esse cuidado com os serviços que são ofertados, eles precisam ter qualidade. E para isso nós precisamos de um constante aprimoramento intelectual. Você vai ver que o aprimoramento intelectual, ele aparece em outros dispositivos do Código de Ética, mas também aparece aqui como um princípio. Outro ponto que está colocado para nós no Código de Ética é também o pluralismo e o compromisso com um constante aprimoramento intelectual. Então, mais uma vez, aparece aprimoramento intelectual, educação permanente, capacitação continuada. Nesse exato momento, por exemplo, eu e você estamos efetivando um princípio do Código de Ética, porque você está aí se aprimorando intelectualmente. Olha, então você já pode dizer que você já efetivou um princípio do Código de Ética. Claro, eu estou trazendo um exemplo porque eu sei que você já viu e faz muitos outros. Mas para a gente ter a dimensão de que é algo realmente que está aqui no nosso dia a dia. Por último e não menos importante, exercícios sem discriminar nem ser discriminado. Ora, se a gente não deve discriminar, nós também não devemos ser discriminados, devemos ser respeitados por nossos valores, decisões, opiniões e princípios. Vamos aprofundar agora cada um desses princípios que eu trouxe de forma geral para ti. Primeiro, reconhecimento da liberdade, que a gente já viu, é um valor ético central, isso está bem destacado na parte dos princípios, e das demandas políticas a elas inerentes. Ora, a liberdade se liga à autonomia, emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. Então, não é a liberdade liberal. Aqui é a liberdade no sentido da autonomia, da emancipação desse sujeito, da escolha entre alternativas. Segundo, defesa intransigente. Olha, vamos ser intransigentes. Direitos humanos são inegociáveis. Então, de forma intransigente, a gente defende os direitos humanos. E com isso, nós recusamos qualquer prática de arbítrio e autoritarismo, seja na sociedade como um todo, mas seja na nossa própria
atitude profissional. Terceiro, ampliação e consolidação da cidadania, considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vistas à garantia dos direitos civis, sociais e políticos das classes trabalhadoras. Então, ampliação e consolidação da cidadania, um outro princípio profissional. Quarto, defesa do aprofundamento da democracia. Democracia que nós vimos é o valor ético político, isso não está aqui escrito, isso está na introdução do código, tudo bem? E a concepção de democracia é socialização da participação política, mas também da riqueza que é socialmente produzida. Então, é uma concepção ampliada de democracia, não é só democracia como possibilidade de votar, não, é um regime político de participação ampla, socialização da riqueza e tudo mais. Outro princípio profissional é o posicionamento em favor da equidade e justiça social. E você já está vacinado para caso na sua prova cair igualdade, você já vai ligar aí o seu alerta, porque não é igualdade, não existe igualdade como princípio, o que existe é equidade. Que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços relativos aos programas e políticas sociais, bem como a sua gestão democrática. Então, equidade e justiça, universalidade de acesso e gestão democrática das políticas e programas. Sexto, empenho na eliminação de todas as formas de preconceito, incentivando o respeito à diversidade, a participação de grupos socialmente discriminados e a discussão das diferenças. Sétimo, garantia do pluralismo através do respeito às correntes profissionais democráticas existentes, suas expressões teóricas e compromisso com um constante aprimoramento intelectual. O pluralismo, nós podemos destacar mais uma vez que é diferente de ecletismo. O ecletismo aceita tudo, o pluralismo aceita seus pares. Olha aqui, respeito às correntes profissionais democráticas. Aquelas que não forem democráticas, não cabe, porque o pluralismo, ele defende esse respeito mútuo sob razoabilidade, sob lógica. Então, a gente só respeita o que é lógico dentro de um processo de pensamento. Aquilo que não é democrático não é considerado racional, é considerado irracional, tá? Então, aqui a garantia do pluralismo. E isso é extremamente importante porque qualquer ciência se faz na interlocução, se faz na troca de métodos, técnicas, abordagens teóricas, metodológicas, enfim. Oitavo, opção por um projeto profissional vinculado ao projeto de uma nova ordem societária
e quando esse projeto profissional ele se vincula a uma nova ordem societária, a um novo projeto, nós denominamos de projeto ético-político, e esse projeto societário não é qualquer nova sociedade, é sem dominação, sem exploração de classe, sem exploração de etnia ou de gênero, nenhuma forma de exploração, tá? Não está dizendo que é sociedade X ou Y, está dizendo que é nesse formato, respeitando esses valores e princípios. Nono, articulação com os movimentos de outras categorias profissionais, mas não qualquer um, que partilhem dos princípios desse código e com a luta geral dos trabalhadores. Então, não é com qualquer um, é com quem partilha desses princípios. Compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e, mais uma vez, olha, com aprimoramento intelectual. Então, 2 vezes aparece aprimoramento intelectual como princípio no Código de Ética. E essa qualidade dos serviços e esse aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional. Isso aqui está destacado justamente que não é na perspectiva das requisições institucionais, tá? É qualidade e aprimoramento intelectual dentro da perspectiva das competências profissionais. 11, o nosso último princípio, exercício do serviço social, sem discriminar e nem de ser discriminado por questões de qualquer forma, classe social, gênero, etnia, religião, nacionalidade, orientação sexual. Lembra daquela mudança? Antes era opção, a gente mudou para orientação. Identidade de gênero, idade e condição física. Isso com a qualidade. Respeito máximo, não admitimos nenhuma forma de discriminação, tanto ao usuário, que é pessoa com deficiência, por exemplo, mas também ao assistente social, que é pessoa com deficiência, ele não pode ser discriminado por isso. Então, tanto a gente não pratica a discriminação, como a gente tem o direito também de não ser discriminado. Aí essa relação mútua de respeito entre os sujeitos. Bom, esses são os princípios profissionais: liberdade, equidade e justiça social, ampliação e consolidação da cidadania, direitos humanos, novo projeto societário, pluralismo, articulação com os movimentos, compromisso com a qualidade, serviço social sem discriminar nem ser discriminado, enfim, tranquilo, né? É um assunto que eu tenho certeza que você tá aí super aprendeu, tá tirando só 10. E agora a gente vai testar com questão para ver como esse aprendizado pode ser cobrado na prova de concurso, para você ver que você nunca vai zerar nenhuma questão do tipo. Bora lá? O Código de Ética do Profissional da Assistência Social de 1993 elenca 11 princípios. Assina a alternativa que corresponde a um deles. Letra A. Garantia e defesa das suas atribuições e prerrogativas estabelecidas na Lei de Regulamentação da Profissão. Isso aqui não está previsto como um princípio do Código de Ética, tá?
Certamente isso está garantido, mas não como um princípio fundamental. É uma garantia, mas não é um princípio. Fechou? Letra B. Ampla autonomia do exercício profissional, não sendo obrigado a prestar serviços profissionais incompatíveis com seus cargos, atribuições e funções. Sim, o assistente social tem ampla autonomia. Isso está previsto no Código de Ética, mas isso daqui é um direito e não um princípio. Letra C. Garantia do pluralismo por meio do respeito às correntes profissionais democráticas existentes, suas expressões teóricas e compromisso com o aprimoramento intelectual. Ora, eu acho que isso aqui tá certo. Bora ver a letra D? Opção por um projeto profissional vinculado ao processo de construção de uma nova ordem societária. Até aqui tá certo, mas aí colocou com dominação, com exploração de classe, com exploração de etnia e de gênero. Isso a gente já tem, a gente não precisa construir essa sociedade, né? A gente quer uma nova sociedade sem exploração, sem dominação, qualquer que seja, de classe, etnia, gênero, enfim, qualquer uma não pode. Letra C, então, é a nossa resposta correta. Aqui o princípio do pluralismo, que lembre-se, é completamente oposto ao ecletismo. Pois bem, mais uma questão, Sebrasp. Com base no Código de Ética do Assistente Social, julgue o item subsequente. Nos princípios fundamentais do Código de Ética do Assistente Social constam a prevenção do pluralismo no exercício profissional do assistente social e a ampliação e consolidação das correntes estruturalistas na apreensão da realidade do exercício profissional. Está duplamente errado, né? Porque, primeiro, não é prevenção ao pluralismo, é o estímulo ao pluralismo. E segundo, porque não estamos buscando ampliar e consolidar correntes estruturalistas. Estamos buscando ampliar e consolidar cidadania. Lembrando que o Código de Ética também não se atrela às correntes estruturalistas, funcionalistas, não se atrela ao pensamento social da teoria social crítica humanista e não estruturalista. É a outra concepção teórica. Pois bem, mais uma questão aqui. Os princípios fundamentais são diretrizes que norteiam o exercício profissional. Com base nessa informação, assinale a alternativa que apresenta o princípio fundamental do serviço social. Letra A. Articulação com todos os movimentos de outras categorias profissionais. Errado, porque não é com todos, é com os movimentos de outras categorias que partilhem dos princípios do código, tá? Então, com todos generalizou demais. Não, é com quem partilha dos princípios. B. Defesa do aprofundamento da meritocracia enquanto o reconhecimento do esforço de cada indivíduo. Muito pelo contrário, o Código de Ética reforça a justiça social, a democracia, um aprofundamento da democracia como participação política e também como socialização da riqueza socialmente produzida. Então, a meritocracia
é um valor individualista. O nosso código de ética ele tem um valor coletivista, né? Do coletivo, da sociedade, do todo, da partilha de responsabilidade na sociedade. Letra C. Posicionamento a favor da igualdade. Aqui você já ligou o alerta que eu te dei essa dica, eu te dei essa deixa, porque não tem igualdade no Código de Ética. No Código de Ética tem equidade. Equidade e justiça social, sim, mas igualdade, não. Outra coisa, não nos posicionamos para a seletividade, pelo contrário, é pela ampliação e consolidação da cidadania, pela universalidade do acesso aos direitos, políticas e programas, tá? Então, essa daqui tá errada. D. Defesa intransigente dos direitos humanos, recusa do arbítrio e do autoritarismo. Letra D. Letra D de... Deu certo. Letra E. Consolidação da democracia, considerada tarefa primordial de toda a sociedade, com vista às garantias dos direitos políticos das classes trabalhadoras. A gente defende como princípio do Código de Ética o aprofundamento da democracia. Olha aqui essa pegadinha, botou aqui consolidação da democracia. E aqui também trouxe uma extrapolação do Código de Ética, porque não tem lá isso escrito de forma explícita, que é uma tarefa primordial de toda a sociedade, não como um princípio, tá? Então, letra D é a nossa resposta correta. Bora ver aqui mais uma questão, FGV. Os ambientes de trabalho são permeados por relações de poder e por conflitos que refletem assimetrias e desigualdades de classe, raça, gênero, sexualidade, gerações, entre outras. Com base na Lei de Regulamentação da Profissão do Assistente Social e do Código de Ética Profissional, assinale a alternativa correta. Letra A. Cabe ao profissional de serviço social favorecer a superação de tais assimetrias em busca de um acordo favorável a todas as partes. Gente, o serviço social, a gente não tem que ficar correndo atrás de todas as assimetrias e favorecer todas as partes. A gente defende uma sociedade sem discriminação, sem preconceito, a favor da diversidade. Então aqui acaba que está extrapolando o que tem no Código de Ética e trazendo uma concepção que não está prevista em nenhum desses dois documentos. Letra B. Recomenda-se o posicionamento neutro e imparcial? Não. Desde o Código de 1986, nós defendemos um posicionamento e a recusa da neutralidade e a recusa da imparcialidade. Nós nos posicionamos, nós defendemos justiça social, equidade, liberdade, democracia, diversidade. Portanto, aqui não há neutralidade, pelo contrário, há um posicionamento claro e explícito. C. O profissional é recrutado, aqui você já liga, né? Recrutado para atenuar os conflitos e tensões e fortalecer os laços de solidariedade, visando ao bem comum e a sociedade e a saúde no ambiente de trabalho. Bom, bem comum não é uma categoria prevista no nosso atual Código de Ética. Atenção,
solidariedade é algo primordial para qualquer ser humano, qualquer profissão. Mas não está colocado de forma direta que devemos fortalecer laços de solidariedade. A solidariedade está lá como uma postura, tá? Não como um comportamento mais amplo da sociedade. Para a sociedade, a gente defende aprofundamento da cidadania, mais políticas sociais, mais programas sociais, não uma iniciativa da própria sociedade para resolver os seus problemas. Letra D. Cabe ao profissional planejar, organizar e administrar programas e projetos orientados pela defesa intransigente dos direitos humanos e recusa do arbítrio e do autoritarismo. Aqui essa letra dela tá muito redondinha porque ela uniu tanto o dispositivo da lei de regulamentação, que é uma competência, uma atribuição, como também um princípio. Então, sim, cabe ao profissional planejar, organizar e administrar dentro da perspectiva dos direitos humanos, da recusa do arbítrio, do autoritarismo, mas também pensando na liberdade, a democracia, a diversidade, a não discriminação, todos os outros princípios. Então, letra D é a nossa resposta correta, mas vejamos a letra E. O assistente social será responsável por instituir um ambiente de trabalho marcado pela cultura da paz e pela superação dos conflitos. Não está previsto no nosso código de ética que a gente vai ser esse promotor da cultura da paz, tá? Não, isso não está no código de ética. Então, cuidado com essas categorias que não estão no nosso vocabulário, tá? Profissional e técnico. Bom, concluímos a aula sobre princípios profissionais de código de ética e nos vemos nas próximas aulas desse assunto. A gente não terminou não, tá? Qualquer dúvida que você tenha, pode deixar aqui. CEFES-CRES, os nossos conselhos profissionais, os órgãos e entidades de fiscalização da categoria, tá? Tanto o CEFES como o CRES foram criados pela lei de regulamentação, mas o Código de Ética cuidou de precisar, no tocante aos parâmetros do Código de Ética, quais são as responsabilidades do Conselho Regional de Serviço Social e do Conselho Federal de Serviço Social. Mas é na lei de regulamentação, numa outra aula, que se aprofunda a responsabilidade de cada um, tá? Ora, tanto o Conselho Federal de Serviço Social como o Conselho Regional são autarquias públicas, ou seja, são pessoas jurídicas de direito público, tá? Então, os conselhos, mas não só do serviço social, de todas as áreas, eles prestam contas ao Estado, eles fazem parte dessa estrutura alargada do Estado, buscando proteger você, profissional. Não. O conselho tem a função magistral de proteger a sociedade de você. Então, os conselhos buscam proteger a sociedade de maus profissionais. Ora, pense, quando você vê um médico fazendo uma coisa errada, qual o primeiro pensamento que vem na sua cabeça? Ah, vamos denunciar no CRM, porque é isso. O CRM, o Conselho Regional
serviço social, claro, eles visam regular essa relação da profissão com a sociedade, garantir que a profissão seja um todo coeso, mas para isso ele vai punir quem desviar do que está prescrito, tá? Então, em tese, a maior função dos conselhos é proteger a população usuária de profissionais que não cumpram o seu papel, tá? Então, isso é muito importante, que às vezes a nossa profissão costuma confundir o papel dos conselhos de fiscalizar, que são entidades de fiscalização, com o papel de sindicalização, de luta por trabalho, não, mas a gente acaba fazendo isso, os conselhos acabam, né, se ampliando e lutando por essas garantias, porque entende que para ser um bom profissional nós precisamos de um conjunto de garantias. E aí os conselhos atuam nessas garantias profissionais. Bom, os conselhos são órgãos de fiscalização da profissão e visam proteger a sociedade de profissionais com condutas desproporcionais. São autarquias públicas e possuem o nível federal, Conselho Federal de Serviço Social, e o nível regional, Conselho Regional de Serviço Social. Vamos ao artigo 1º do nosso Código de Ética. Agora sim a gente vai começar, porque os princípios é um prelúdio do artigo 1º, tá? Compete ao Conselho Federal de Serviço Social zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste Código, fiscalizando as ações dos conselhos regionais e a prática exercida pelos profissionais, instituições e organizações da área no serviço social. Então, o Cefes tem esse papel mais macro, né? Então, ele é o grande guardião dos princípios e diretrizes do Código no nosso país. Segundo, compete ao Conselho Federal de Serviço Social introduzir alterações nesse código, mas ele não fará isso de forma arbitrária, fará através de uma ampla participação da categoria num processo desenvolvido em ação conjunta com os conselhos regionais. Então, quando teremos um novo código de ética, por exemplo, né, que é uma coisa que eu acredito estar distante, porque eu acho que nosso código de ética é muito preciso, muito futurista até, não fará de forma arbitrária. Há de referendo, vai ter a participação de todo o corpo profissional, porque um código de ética ele tem que representar a base da categoria, tá? Letra C, compete ao Conselho Federal funcionar como Tribunal Superior de Ética Profissional. Além de ser um Tribunal Superior de Ética, ele também firma jurisprudência na observância deste código e nos casos omissos. Ora, o Cefes ele é um Tribunal Superior de Ética, tal qual é o STF, Supremo Tribunal Federal. Uma causa para chegar no STF, ela passou por outras instâncias antes, instâncias ali a nível estadual, a justiça local, até chegar ao STF é porque foi recursando. Do mesmo jeito, o Cefes é uma casa de segunda instância. Então, na hora do profissional, ele comete uma infração disciplinar, quem é que vai fazer o processo de
analisar se ele realmente cometeu essa infração disciplinar e aplicar as penalidades. É o Conselho Regional, que é o nosso Tribunal Regional de Ética. Ele vai julgar em primeira instância, mas o que acontece? O profissional ele pode recursar, ele pode ir para um outro nível e pedir uma segunda decisão. Essa segunda decisão é tomada pelo Conselho Federal de Serviço Social. Tanto o profissional pode pedir esse recurso, como a pessoa que motivou a denúncia. Atenção, tá? Então, o CRES julga em primeira instância, o CEFES julga em segunda instância. CRES, Tribunal Regional de Ética, CEFES, Tribunal Superior de Ética. E isso cai muito em prova de concurso. Então, eu tenho certeza que agora você colocou essa informação no fundo do seu coração, trancou com a chave e jogou a chave fora. Tá? Então, é isso, Tribunal Superior de Ética. Além disso, o CEFES ele firma jurisprudência. O que é isso? Ele firma entendimentos para as entrelinhas e lacunas das nossas normativas. Ele faz isso com nota técnica, ele faz isso com orientação técnica, com outras resoluções, tá? Com julgamentos das comissões de orientação e fiscalização de ética. E para justamente resolver os casos que estão omissos. Tá? Então, quem firma jurisprudência? Conselho Federal de Serviço Social, sendo replicado pelos conselhos regionais. Mas lembrando que os conselhos regionais também podem ali ter a sua jurisprudência, mas geralmente vem tudo do Conselho Federal. Bom, como eu mencionei para vocês, o único dispositivo do Código de Ética que fala sobre o Conselho Regional é o parágrafo único do artigo 1º, que falará que os conselhos regionais, na sua social, sendo replicado pelos conselhos regionais. Mas lembrando que os conselhos regionais também podem ali ter a sua jurisprudência, mas geralmente vem tudo do Conselho Federal. Bom, como eu mencionei para vocês, o único dispositivo do Código de Ética que fala sobre o Conselho Regional é o parágrafo único do artigo 1º, que falará que os conselhos regionais, na sua respectiva jurisdição, ou seja, na sua área, na sua localização, no seu território, eles vão ter que zelar pela observância dos princípios e diretrizes deste código. CEFES, ele vai ter essa visão geral, observância dos princípios junto com os conselhos. Os conselhos vão fazer isso, vão também observar e zelar pelos princípios, mas na sua jurisdição, na sua área de atuação. E funcionar como órgão julgador de primeira instância. Lá na lei de regulamentação é que vai estar escrito, né? Tribunal Regional de Ética. É o papel do CRES. Então, vimos que o Conselho Federal tem aí mais responsabilidades no Código de Ética. Tudo bem. Na lei de regulamentação, a gente vai ver detalhadamente cada um deles, tá? Bom, aqui
Para você se lembrar e não esquecer, Cefes, Tribunal Superior de Ética, esfera recursal, segunda instância. CRES, Tribunal Regional de Ética, órgão julgador de primeira instância. Tudo bem? É bem curtinho esse assunto, Cefes CRES, somente para constar.